Olá, meus queridos irmãos, você que está nos acompanhando nas redes sociais, nessa série de mensagens. Hoje nós vamos dar continuidade nesta sequência de mensagens sobre a carta de Paulo aos Colossenses e abordaremos então nesta ocasião a importância da oração intercessória. E eu quero, juntamente com você, ler o texto de Colossenses capítulo 1, versículo de número 9, que diz assim a palavra do Senhor. Colossenses 1, 9. Por esta razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. A importância da oração intercessória. Pastor Sebastião Lúcio Guimarães diz que interceder é apresentar alguém diante de outra pessoa, atuando como intermediário em algum assunto. Diante desse pressuposto, então, eu trago à sua reflexão a seguinte pergunta: você já se empenhou em orar pela vida de alguém? E quando eu falo orar pela vida de alguém, é você interceder, estar junto até ver a resposta de Deus acontecer na vida dessa pessoa? A oração intercessória é exatamente esse tipo de oração, no qual o enfoque principal são as necessidades dos outros. Ao ser colocada em prática, é como ver o texto de Ezequiel 22:30 acontecendo literalmente. Diz assim o texto de Ezequiel 22:30: Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim, e em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nem um só. Vamos ler novamente, Ezequiel 22:30. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim, e em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum só. Paul Yong-cho conta um caso interessante sobre a oração de intercessão, que certa vez um amigo missionário relatou a ele sobre um fato miraculoso envolvendo esse tipo de oração e mostrando a importância de se colocar na brecha por alguém. Ele disse assim: um grupo de missionários estava viajando num deserto da África. A certa altura sobreveio-lhes um forte vendaval que os obrigou a mudar a rota. 2 dias depois, seu suprimento de água acabou. Ficaram a vaguear pelo deserto, sofrendo desidratação. De repente, deram com um poço de água e foram salvos. Mais tarde, voltando a esse lugar onde tinham sido salvos, constataram que o poço não existia. Na ocasião em que estavam passando por aquela necessidade, alguém estivera intercedendo em oração e Deus fizera o milagre. No texto bíblico em destaque, encontramos uma linda oração de intercessão proferida pelo apóstolo Paulo. A esta passagem, Ralph P. Martin faz a seguinte observação: as orações do apóstolo Paulo, no sentido mais amplo, tinham a intenção de encorajar e estimular todos aqueles que iam receber sua carta a praticar todas as coisas em prol das quais ele ora. Verifiquemos então algumas dessas coisas mencionadas, alguns desses pontos mencionados pelo apóstolo no texto que tornam a oração intercessória tão importante. O primeiro deles é que a oração intercessória é importante porque ela edifica o crente. O texto bíblico diz: sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. A edificação do cristão só é possível através da aquisição do pleno conhecimento da vontade de Deus, adquiridos através do conhecimento sobrenatural de Cristo Jesus, manifesto pela atuação do Espírito Santo. Desta maneira, entendemos que os pedidos paulinos em prol dos colossenses falavam do fruto que procede do desenvolvimento espiritual. Podem ser Esses frutos que procedem desse entendimento espiritual, eles podem ser obtidos
sem o desenvolvimento do caráter espiritual. Portanto, é de suma importância que busquemos todos os meios à nossa disposição para atingir o crescimento e desenvolvimento espiritual, tais como a oração, a meditação, o estudo sistemático das Escrituras e principalmente o poder do Espírito Santo. Repare no conselho que Paulo dá a Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Nós precisamos nos fortalecer sempre no poder do Espírito Santo. E como o apóstolo disse, a oração intercessória ela se fortalece quando a busca é pelo Espírito. A igreja em Colossos enfrentava um ataque de falsas doutrinas muito fortes naquele tempo. E em sua oração, Paulo apresenta diante de Deus a necessidade de que aqueles crentes tinham de serem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, para não cederem às investidas dos falsos mestres. Assim, compreendemos que a intercessão é um ministério sacerdotal dado por Deus aos crentes para um propósito específico aqui na Terra, como bem apresenta Paul Yong Cho. Pela intercessão, o crente passa a exercer sua função sacerdotal, pela qual ele oferece uma base terrena a Deus, para que promova seus interesses. Portanto, meus irmãos, é necessário que cada crente se dedique à oração de intercessão de uns para com os outros, para que o corpo espiritual de Cristo esteja cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus e seja edificado. O segundo ponto que nós encontramos nesta oração de Paulo é que a oração intercessória ela é importante porque apresenta a vontade de Deus ao crente. Diz o texto: sejam cheios do pleno conhecimento de quê? Da vontade de Deus. A vontade de Deus, meus irmãos, ela revela ao mundo. A vontade de Deus revelada ao mundo é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo capítulo 2, versos 3 e 4. Esta é a vontade de Deus, que todos os homens cheguem à salvação. E uma das principais armas do cristão, meus irmãos, para o cumprimento desta vontade soberana de Deus é a oração de intercessão. Se nós desejamos que alguém seja salvo, nós precisamos orar, interceder, buscar a face do Senhor incessantemente pela vida dessa pessoa. Gregory Friesel apresenta essa dinâmica de forma bem clara ao dizer que a intercessão é um tipo de oração muito abrangente, que cobre qualquer coisa, desde orar pela salvação de um perdido até rogar as bênçãos de Deus sobre um grande evangelista ou pastor. Deus ordenou que intercedêssemos em prol dos perdidos, pois esta é a maneira fundamental pela qual ele trabalha para salvá-los e encher de poder a igreja. Olha que palavra maravilhosa. Nós precisamos buscar orar uns pelos outros. Paulo sabia as lutas que aqueles irmãos estavam enfrentando. Verso de número 8 e 9 do texto de Colossenses 1, nós vemos, Paulo conhecia as lutas daqueles irmãos. Paulo sabia que eles estavam lutando contra o gnosticismo e entendia que a igreja em Colossos estava precisando se encher do poder do Espírito para poder superar essas dificuldades e vencer a batalha. O desejo de Paulo, expresso em sua oração, é que os colossenses se firmassem na fé que tinham em Cristo Jesus. Verso de número 4 diz assim: pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, a fim de que os outros também fossem alcançados por esta mesma fé autêntica e verdadeira. Olha o que diz o verso de número 6. Que chegou até vocês. Por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês desde o dia em que o ouviram
e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. É interessante observar, meus irmãos, como este desejo de Paulo compactuava com a vontade de Deus revelada em Cristo Jesus. João capítulo 17, verso 15 e João 15, 16 diz o seguinte: Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça. O crente só saberá a vontade de Deus quando tiver sua vida em plena comunhão com Ele, com o próprio Senhor. Gregory Friesel apresenta o seguinte argumento: uma vida de oração biblicamente balanceada deve incluir a intercessão consistente por todas as questões do grande reino. E uma dessas questões do reino apresentada na Bíblia é esta: orem uns pelos outros para serem curados. Tiago capítulo 5, verso 16. Meus irmãos, quanto as nossas igrejas estão doentes, com pessoas que ficam fazendo mal uns aos outros. E quando nós oramos uns pelos outros, olha o que diz a palavra de Deus, nós somos curados. Portanto, meus irmãos, é necessário que o crente compreenda a importância de interceder, pois na intercessão pelos outros pode salvar uma vida, mudando seus destinos revelados na vontade de Deus. Quando nós oramos, nós podemos mudar o destino de alguém. O terceiro ponto que nós encontramos nesta palavra, nesta mensagem de Paulo, é que a oração intercessória ela é importante porque dá sabedoria ao crente. O finalzinho do versículo diz assim: com toda sabedoria e entendimento espiritual. Segundo Russell Champlin, para que haja o conhecimento da vontade de Deus, o crente precisa estar cheio de sabedoria e entendimento, provenientes do Espírito Santo. E sabemos que a sabedoria verdadeira inclui o reconhecimento de quem Cristo é e de quais são as suas exigências da fé, acerca daquilo que cremos, daquilo que buscamos e daquilo que somos. Se agimos de forma correta com esses princípios, então seremos sábios de acordo com os moldes deixados por Jesus. A sabedoria de Paulo, destacada aqui no texto, é adquirida no Espírito. Pode ser comparada à que Tiago descreve em sua carta. Tiago, capítulo 3, verso 17, diz: Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Todas essas qualidades apresentadas fazem parte do caráter cristão, e aquele que a possui é dotado de sabedoria espiritual presente em sua vida e impulsionada pelo Espírito Santo. Essa sabedoria é quem nos diz quem é Jesus e o que ele deseja fazer em nós. De acordo com Sebastião Lúcio Guimarães, interceder é importante na vida espiritual do cristão e da dinâmica da igreja, porque, além de uma demonstração real de amor por outras pessoas, é por meio da intercessão que a poderosa e dadivosa mão de Deus se move em resposta ao seu povo, operando então maravilhas e milagres divinos, tornando possível aquilo que era aparentemente impossível, à razão e aos olhos humanos. Por isso a Bíblia nos ensina que, Tiago 5,16, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Paulo, sabendo do problema do gnosticismo enfrentado pelos irmãos em Colossos, onde apresentavam uma fé racional somente, sem uma experiência espiritual verdadeira, ele adverte a igreja em uma forma de oração intercessória, a buscarem ter uma experiência no âmbito espiritual com Deus, de forma a se encher de todo o conhecimento da sua vontade, tornando-se assim sábios e entendidos espiritualmente para combaterem as falsas doutrinas do gnosticismo.
Portanto, meus irmãos, é necessário que cada crente se dedique a uma vida de intercessão, a fim de que o corpo de Cristo adquira sabedoria e entendimento espiritual para lidar com as adversidades. Concluindo, então, quero recapitular com os irmãos. Cada crente necessita se dedicar à oração intercessória de uns para com os outros, para que o corpo espiritual de Cristo se encha do pleno conhecimento da vontade de Deus e seja edificado. Cada crente também necessita compreender a importância de interceder, pois a intercessão pelos outros pode salvar uma vida, mudando seu destino revelado na vontade de Deus. Todo crente também necessita se dedicar a uma vida de intercessão, a fim de que o corpo de Cristo adquira sabedoria e entendimento espiritual para lidar com as adversidades. Enquanto cantamos o cântico Ao Orarmos, Senhor, gostaria de convidar neste momento todos aqueles que desejam assumir um compromisso de ingressar em uma vida de intercessão pela vida de outra pessoa, agora se manifestar neste momento. Eu vou cantar essa pequena música e logo após nós estaremos encerrando então essa mensagem. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia sua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora, com outros irmãos, nos unimos a Ti em oração. Que esta música seja o desejo do nosso coração, de nos unirmos ao nosso Deus, aos nossos irmãos em oração. E eu quero encerrar então, meus irmãos, com essas duas extraordinárias declarações. A primeira está lá em 1 Samuel, capítulo 12, verso 23. E longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. E a segunda é do Sami Tipt, um homem extraordinário na parte da oração. Ele diz o seguinte: o maior ministério que qualquer crente possa realizar é a intercessão. É este ministério que pode transformar o coração de uma nação. Que nós possamos então orar ao nosso Deus. E eu quero orar por você que ouviu esta mensagem, por você que participou conosco aqui, por você que deseja ter uma vida realmente transformada diante do Senhor. Feche seus olhos aí, eu quero orar por você neste momento. Pai de amor, de infinita misericórdia, Deus bendito e amado, Senhor soberano sobre todas as coisas. Neste momento, Pai, eu quero clamar, interceder, orar por cada pessoa que está nos acompanhando neste vídeo do outro lado, ó Pai, seja no celular, no computador, no tablet, que esteja nos ouvindo, aonde esta mensagem estiver alcançando. Que esta pessoa, Deus, sinta o desejo de ter um encontro real e verdadeiro com o Senhor. Como também, ó Deus, se for um crente, que sinta o desejo de orar e interceder para que a igreja do Senhor venha ser transformada e vidas sejam salvas para a glória do Senhor. Pai, em nome de Jesus, toque o coração de quem estiver nos ouvindo agora, de quem estiver nos acompanhando. Mostre, ó Deus, a salvação do Senhor. Mostre a vontade soberana do Senhor
pelo teu Espírito Santo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe